Olá, estamos ao vivo. Eu tenho hoje aqui um papo para bater com você, uma conversa para a gente ter aqui olho no olho, para começar a semana realmente vivendo tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas, tá bom? Quero conversar com você um pouco sobre a questão de viver a verdade, sabe? Viver com mais verdade nessa semana que começa. E como é que a gente pode viver com mais verdade? E talvez seja uma surpresa para você, né? Mas eu quero te dizer que você pode viver com mais verdade quando você entende a sua vulnerabilidade, exatamente. Entendendo a sua vulnerabilidade. E aí eu quero te perguntar, enquanto você entra e convida alguém para estar aqui com a gente, alguém que você acredita que merece começar a semana com mais verdade, entendendo a sua vulnerabilidade. Se você não me conhece, perdão, nem me apresentei, né? Eu sou Francieme Costa e aqui no Escolhas a gente conversa sobre autoconhecimento, desenvolvimento humano, crescimento pessoal, transformação de vida e tudo isso, sabe o que é melhor? Através dos princípios bíblicos de sabedoria, não é, Fábio? E aí eu te pergunto, será que você tem vivido, mesmo sem perceber de repente, escondendo a sua vulnerabilidade? Porque, sabe, não tem como a gente começar uma semana dando up, vivendo o melhor de Deus, o extraordinário de Deus, querendo mostrar que a gente é aquilo que a gente não é. Sabe, é muito importante você aprender a conviver com a sua vulnerabilidade. E olha, pensa bem antes de responder para você. Fala aí para mim, será que você tem conseguido viver com verdade, realmente entendendo qual é a minha vulnerabilidade? Ontem, vou falar um pouco aqui da minha história para vocês, né? Mas ontem eu fiquei pensando, eu falei, Deus, eu admito que eu sou vulnerável nessa área. Não que eu não admitisse antes, de verdade, mas eu falei, Deus, eu admito que eu sou vulnerável nessa área. Senhor, o que eu estou fazendo? Por que eu tive esse resultado? Que escolhas erradas eu fiz? Meu Deus, eu preciso de Ti, me ajuda, Senhor. Fala comigo, né? E eu havia lido, quem me acompanha lá no canal do Telegram, ouviu o áudio de ontem, viu que eu falei exatamente sobre os pastores que foram avisados por Deus sobre o nascimento de Jesus. E eu falei, Deus, o que eu fiz de repente de errado, que eu não ouvi a Tua voz nessa situação específica e por isso eu tive esse resultado. E aí eu falei, puxa, isso aqui foi um ponto de vulnerabilidade meu, um ponto a ser melhorado. Eu não fiquei frustrada, me maldizendo. Eu olhei para aquela área de vulnerabilidade e eu fui para onde? Eu fui para Deus, para falar, Deus, me ajuda, né? Eu coloco diante de Ti essa vulnerabilidade para que eu possa me fortalecer no Senhor, me fortalecer espiritualmente, mas também me fortalecer emocionalmente, porque a verdade é que, quero falar para todos vocês que estão assistindo ao vivo ou que vão assistir gravado, a verdade é que, admitindo ou não, todo mundo, eu, você, toda a humanidade, cada um de nós tem a sua área de vulnerabilidade. E muitas vezes nessa ilusão de querer mostrar que a gente é forte, de querer mostrar que a gente é melhor que o outro, né? Eu vejo muitas pessoas escondendo a sua área de vulnerabilidade, Cássia querida. Não estou dizendo que você tem que sair falando da sua vida para todo mundo, não é isso. Mas, sabe, é muito importante que a gente tenha alguém em quem a gente realmente possa confiar e que a gente possa dizer, essa é a minha área de vulnerabilidade, você pode me ajudar a vencer? Isso é muito importante, porque sinceramente, tudo bem ser vulnerável. Sabe, por que eu digo que tudo bem ser vulnerável? Porque não necessariamente a vulnerabilidade ela é um estado eterno. A área que ontem eu coloquei diante de Deus, falando, Senhor, por que eu tive esses resultados? Meu Deus, olha só como eu errei. Essa aqui foi a minha área de vulnerabilidade. Ontem mesmo eu pude corrigir. Então eu quero te dizer, eu estou aqui para te falar hoje, para você começar a sua semana elevando o teu nível.
sabe, elevando o teu nível em Deus, o teu nível espiritual, o teu nível emocional, o teu nível intelectual. Eu quero que você se abra para esse entendimento. Nenhum estado de vulnerabilidade é eterno. Nenhum estado de vulnerabilidade é eterno. Em muitas áreas que nós somos vulneráveis, inclusive, é um período, é temporário. É temporário, sabe? Eu estava colocando algumas coisas diante de Deus e eu anotei aqui, inclusive nessa agenda que está aqui comigo, eu anotei que a dor, ela sempre vai passar. E eu falei, poxa, Senhor, às vezes passa na eternidade, né? Eu estava pensando no meu pai e na minha mãe. Oi, Cá, linda! E eu falei, mas Deus me ministrou, a dor sempre vai passar. Então a vulnerabilidade, ela não é um estado eterno. Muitas vezes é apenas um estado temporário. Às vezes é um estágio mesmo, passageiro. E a vulnerabilidade, ela indica que você se encontra vulnerável, um pouco mais frágil. Mas às vezes você só está enfrentando uma situação delicada. E sinceramente, tudo bem ser vulnerável. Porque não significa, entenda isso, o fato de você estar enfrentando uma situação mais delicada e estar se sentindo mais vulnerável, não significa necessariamente que você é frágil. Não significa necessariamente que você é fraco, que você é uma pessoa fraca, que quebra com facilidade. Não é isso. Então, saiba se respeitar, saiba se acolher. Por isso eu comecei falando, né? Comecei agora essa live, eu comecei dizendo o quê? Eu comecei dizendo para você, escolha começar a semana com mais verdade, entendendo a tua vulnerabilidade. Que consciência, sabe, você tem sobre você, a consciência que eu, hoje, quero trazer para você aqui, enquanto pessoa, enquanto eu, minha humanidade, você, a tua humanidade, é que a gente tem que encarar com naturalidade a nossa vulnerabilidade. Escreve aí nos comentários. Naturalidade. Você tem que aprender a naturalizar a tua vulnerabilidade. Eu não estou falando que, sabe, eu vou assumir agora, eu vou assumir que eu sou vulnerável, eu vou admitir para todo mundo. Não é isso, mas você tem que encarar com naturalidade. Porque dentro da sua humanidade, dentro da minha humanidade, nós temos os nossos erros, nós temos as nossas fragilidades, nós temos as nossas, exatamente, nós temos as nossas vulnerabilidades, naturalidade. É isso mesmo, Vanessa, naturalidade. Para você viver, eu quero que você comece a semana com essa certeza aí dentro do teu coração. Para você viver com mais verdade, é muito importante você entender a tua vulnerabilidade. Você reconhecer a tua vulnerabilidade. Você entender qual é a tua área de fragilidade. Porque entender a tua vulnerabilidade, a tua área de fragilidade vai fazer você seguir a vida, Fábio, com mais verdade, com mais verdade. Como eu sempre, inclusive, ensino aqui no Escolhas, né? Não significa você ficar na comodidade e muito menos entrar numa onda de negação. Porque se eu negar que eu não sou vulnerável, o fato de eu negar, o fato de eu não reconhecer não vai me fazer mais forte. Pelo contrário, quanto mais eu reconheço, esse é o meu entendimento, isso é o que eu acredito, tá bom? Se você acredita diferente, tá tudo bem, tá tudo certo. Mas eu acredito que quanto mais eu reconheço as minhas áreas de vulnerabilidade, mais forte eu me torno, espiritualmente e emocionalmente. Porque a Bíblia diz que é nas minhas fraquezas que eu sou aperfeiçoada. Então, quando eu trago hoje para você esse tema, para você começar a semana com mais verdade, entendendo a tua área de vulnerabilidade, eu quero te dizer, não precisa fingir, não precisa negar, não precisa se conformar, não é isso. Não é para você se conformar, tá bom? Mas é para você entender. Existe uma vulnerabilidade na minha vida, ok. O que eu posso fazer para mudar, né? O que eu posso fazer para mudar? Esses dias eu fiz um vídeo dizendo que só orar não vai funcionar. Por quê? Porque tem muitas pessoas que só oram e não fazem mais nada.
E a palavra é oração, orar mais ação. Então, só reconhecer que eu tenho uma área de vulnerabilidade não vai resolver. O que vai resolver é eu reconhecer e eu ter uma ação na direção de mudar. É quando eu me movo para mudar, é quando eu me disponho a mudar que realmente a minha transformação começa a chegar. E aí eu quero que você entenda que em alguns momentos o teu estado de vulnerabilidade, inclusive, ele pode implicar em uma situação de risco. Porque imagina, se você se mostra forte para todo mundo e as pessoas, quem é mais próxima de você, não conhece a tua área de vulnerabilidade, imagina que no momento de perigo a pessoa não pode te ajudar porque ela não sabe o que está acontecendo com você. Olha o perigo de pessoas que querem mostrar que elas são o que elas não são. É por isso que aqui no Escolhas a gente defende a bandeira. Quem é mais antiga aqui já sabe, né? Escolha ser você, a mulher que Deus te criou para ser. Uma mulher original e não uma cópia de outras mulheres. E como assim? Talvez você pode estar pensando, mas como assim, né? Eu lembro que um dia eu falei para uma aluna, olha, o teu estado de vulnerabilidade pode implicar em uma situação de risco. Ela falou, mas como? Eu não entendo. Porque a nossa situação, eu vou falar por mim, a minha situação de fragilidade, ou mesmo a sua em qualquer área, seja ela espiritual, seja ela emocional, seja ela física, social, econômica, intelectual, qualquer área da tua vida, pode te expor além do que você gostaria. Eu sempre falo, né? Eu falava, porque agora eu melhorei, gente, assim eu melhorei 80%, mas quem é seguidora raiz, quem é mais antiga que sabe que eu sempre, quando eu ia na casa de alguém, quando eu tinha muito medo de cachorro, por conta de um trauma que eu tive quando criança, eu lembro que eu perguntava logo da pessoa, tem cachorro na sua casa? Porque eu já ia logo expondo a minha vulnerabilidade. Olha, eu tenho medo de cachorro, porque se eu não fizesse isso, quando eu chegasse lá na casa da pessoa, quando eu chegasse como visita, ia dar ruim, não ia dar certo. Então, olha só, o fato de eu expor a minha vulnerabilidade me protegia. Porque a pessoa já sabia que se eu fosse na casa dela e ela tivesse cachorro, ela ia ter que prender o cachorro dela. E durante muito tempo eu caminhei com essa vulnerabilidade. E o que eu escolhi fazer da minha vida? Eu dizia, Deus, eu fui me curando aos poucos. Foi um processo muito lento para mim. Pode ser mais rápido para você e tá tudo bem. Eu já entendi que nós não precisamos ter o mesmo resultado no mesmo período de tempo, porque nós somos pessoas diferentes. Cada pessoa tem seu tempo. Isso tem algo que eu aprendi ao longo da minha vida, foi respeitar processos. E eu falei, eu vou me tornar uma vulnerável corajosa. E eu transformei a minha área de vulnerabilidade. Por que uma vulnerável corajosa? Porque eu não tinha vergonha de me expor. Eu quero te ensinar hoje a você olhar para você e você repetir para você. Todo ser humano é vulnerável. Por um tempo eu lembro que as pessoas riam de mim. Nossa, mas você tem medo de cachorro? Nossa, mas você parece tão corajosa. Nossa, mas você... E eu falava, sim, eu tenho medo de cachorro. Eu não tinha nenhum problema em expor a minha vulnerabilidade. Porque eu não tenho necessidade de mostrar aqui que eu sou a Mulher Maravilha. Não tenho essa necessidade. A minha busca em Deus incessante, eu ensino isso, inclusive, no Mulher Contemporânea. Pode ficar tranquila que eu não estou com turma aberta, não estou aqui para vender nada para você. A minha turma fechou sexta-feira. Mas eu ensino na Mulher Contemporânea que é muito importante você... Para mim, a minha busca não é ser a Mulher Maravilha. Para mim, a minha busca é ser uma maravilha de mulher. Eu sei que eu estou muito longe disso. Eu entendi que todo ser humano é vulnerável, por mais forte que ele pareça ser. A questão é que nem todos admitem. E olha, quer que eu te conte a verdade? Porque eu estou aqui para te falar a verdade. Até os mais fortes, que você pensa, nossa, mas fulano é muito forte, fulana é muito forte. Todas as pessoas têm as suas áreas de vulnerabilidade. Só que existe um segredo. Grava esse segredo no teu coração. Grava esse segredo no teu coração para assumir que você é vulnerável, para assumir que você tem vulnerabilidade, você precisa de coragem. Por isso eu falei que eu escolhi ser durante muito tempo uma vulnerável corajosa.
Você tem que ser. Você tem que ser. Ah, eu tenho uma vulnerabilidade? Ok, mas isso não me diminui. Isso não me diminui, eu posso ser aperfeiçoada nessa fraqueza. Então eu posso ser uma vulnerável corajosa, você pode ser um vulnerável corajoso. Como assim um vulnerável corajoso, uma vulnerável corajosa? Porque se você tem a coragem de assumir a tua área de vulnerabilidade, se você tem coragem de expressar a tua área de vulnerabilidade, se você tem coragem de ser uma mulher, um homem, uma pessoa autêntica, sabe? Autêntica e sincera, de realmente dizer, eu tenho essa área de vulnerabilidade. Sabe por quê? Porque você é imperfeito. Porque você é imperfeita. Nós somos imperfeitos. Nós nunca vamos ser perfeitas. Nós nunca vamos ser perfeitos. Só que existe algo que nos diferencia quando a gente escolhe ser um vulnerável corajoso, uma vulnerável corajosa. Sabe o que é? Sabe o que nos diferencia dos demais? É nós estarmos dispostas, nós fazermos a escolha de acertar. Porque mesmo os mais fortes dos homens, a mais forte das mulheres, sempre vai correr risco em alguma situação. Nós não temos domínio sobre tudo. E quando a gente quer esconder a nossa vulnerabilidade, é como se a gente quisesse mostrar que a gente domina aquela área. A gente tem uma necessidade de parecer ser para o outro aquilo que nós não somos. O mundo hoje basicamente vive de aparência. E nós não temos domínio sobre tudo. Quer que eu te fale? Até das coisas que a gente tem domínio, tudo pode mudar. Nós não temos, a gente tem a ilusão de achar que nós temos o poder de controlar as situações, mas nós não temos poder de controlar as situações. E a verdade é que mesmo que você seja muito boa no que você faz, ninguém é bom em tudo. Ninguém, aliás, tem muita coisa que nós não somos boas, tem muita coisa que nós não somos bons. Então, assumir a tua vulnerabilidade é você começar a semana se permitindo aceitar que você tem áreas de fragilidade, que você tem até algumas fraquezas, mas que não necessariamente isso significa ter uma área de fraqueza, não significa necessariamente que eu sou uma pessoa fraca, que você é uma pessoa fraca. Aliás, não pensa que porque você tem uma área de vulnerabilidade, você perde o seu valor, porque você não perde. Eu quero que você aprenda algo hoje. Você não entrou aqui por acaso, eu tenho certeza. Eu creio num Deus que não é Deus de coincidência, Ele é Deus de providência. Então aprenda algo hoje. Mostre a sua área de vulnerabilidade. Mostrar a sua área. Quando você mostrar a sua área de vulnerabilidade para pessoas confiáveis, pode até ser que o outro queira te atacar, queira, sabe, te menosprezar, queira curtir com a tua cara. Mas eu quero te dizer, você mesmo vai estar fazendo um bem muito grande para você. Sabe que bem é esse? Você vai evitar uma ferida mais lá na frente. Porque se alguém que está conosco, se alguém que caminha conosco diariamente, uma pessoa mais próxima, seja da nossa família ou seja um amigo, se essa pessoa não pode entender a nossa área de vulnerabilidade, você pode imaginar o que essa pessoa vai fazer lá na frente? O que essa pessoa é capaz de fazer comigo e com você? Então, escolha hoje. Assumir qual é a tua área de vulnerabilidade. Porque quando a gente assume a nossa área de vulnerabilidade, é como se a gente estivesse ali entrando num estado de libertação, sabe? De coragem, de liberdade, de admiração pela verdade mesmo. Porque você sabe, e você sabe, eu sei que você sabe, que quem finge ser forte, né? Quem se esconde em cima, dizendo que é uma fortaleza, pode ruir a qualquer momento. E aí, mesmo escondendo a sua área de vulnerabilidade, sem querer, vai mostrar para muita gente qual é a sua fraqueza. Eu sempre ensino aqui no Escolhas que fingir não é o mesmo que não sentir. Por isso que não vale a pena. Por isso que eu te convido a começar essa semana realmente, sabe,
com a verdade, de assumir qual é a tua área de vulnerabilidade. Falar realmente sobre as tuas áreas vulneráveis. Sabe o que significa falar das nossas áreas vulneráveis com pessoas de confiança? Significa que nós estamos enfrentando de frente ali mesmo aquela situação. E para mim, isso é ser uma vulnerável ou um vulnerável corajoso e corajosa. Porque quando eu enfrento de frente, quando eu falo a minha área de vulnerabilidade é essa, a minha dificuldade é essa, o que eu estou fazendo? Eu estou ali mostrando, eu estou tendo clareza da minha vida real. Estou entendendo que eu sou imperfeita, que eu tenho um monte de situações que eu ainda preciso aprender a lidar com algumas partes da minha realidade, com algumas áreas da minha vida ou da vida da outra pessoa. E quando eu vejo e encaro a minha vulnerabilidade, fica mais fácil eu entender o outro. Eu lembro, né? Já contei essa história aqui também. Eu lembro que uma vez uma aluna minha disse assim: nossa, mas eu tinha certeza que a fulana, ela era muito forte. E aí uma outra aluna falou assim: olha, eu sempre mostrei que eu era forte. Sempre mostrei. Mas eu mostrava que eu era forte porque eu não queria mais ser ferida. E essa é a grande verdade. Ela estava compartilhando ali uma debilidade dela, porque ela disse: eu não aguento mais, eu mostro que eu sou forte. E às vezes eu sou até mesmo grossa com as pessoas. Por quê? Porque eu não quero admitir, eu tenho muita raiva de ter que admitir as minhas áreas de vulnerabilidade, porque eu passei muitos traumas no passado. E aí ela foi contar toda a situação dela, e naquele momento ali ela foi realmente livre daquela mazela de ter que esconder quem ela era. E ali ela pôde mostrar quem ela era de verdade, mostrar as áreas de vulnerabilidade dela. Porque quando a gente esconde tudo que a gente esconde na nossa vida, faz a gente viver uma vida pela metade. E a maioria das pessoas hoje vivem uma vida pela metade. Ah, não, isso não é verdade. Eu quero te dizer que é muita gente vivendo uma vida pela metade, tendo que fingir ser uma pessoa que na verdade a pessoa não é. Que a pessoa não é. E como é que eu sei disso? Eu sei disso pela minha própria experiência de vida, eu sei disso pelas mulheres que eu ouço, eu sei disso porque as mulheres vêm, mandam vários directs no Escolhas e compartilham comigo. Mas, gente, eu sei o que é ter que esconder as vulnerabilidades por ter que encarar a vida de frente. Eu saí da minha casa, da casa dos meus pais, para vir para Manaus estudar. Eu tinha 16 anos e eu sou filha única mulher. Até hoje eu penso, meu Deus, como é que eu consegui essa proeza? E eu lembro que aqui em Manaus eu sofria com muita saudade dos meus pais, porque eu era uma menina, literalmente uma menina. E eu pensava o que eu tenho que ser forte. Eu tenho que ser forte, porque eu escolhi vir para Manaus estudar. Eu escolhi sair da casa dos meus pais. Eu escolhi sair do conforto dos meus pais. Eu escolhi estar aqui, então eu tenho que ser forte. Mas eu era uma adolescente em formação. Imagina, como é que uma adolescente em formação vai ser forte, né? Não que eu não pudesse ser, até acho que eu fui muito forte, sim. Porque eu não conheço nenhuma outra pessoa como eu, da minha época, que saiu de casa com 16 anos para estudar e conseguiu vencer na vida, na questão de realmente ficar longe ali dos pais. E eu era muito ali com os meus pais, muito mesmo. E hoje eu olho para trás e eu vejo que foi um estágio muito vulnerável da minha vida. Que estágio vulnerável foi esse? O estágio do afastamento familiar. Então hoje, quando eu vejo uma adolescente, muitas vezes, morando com outras pessoas para estudar, que vai embora às vezes de Manaus para os Estados Unidos, ou que vai embora de Manaus para São Paulo, eu sempre falo para elas, olha, quando eu tenho a oportunidade de conversar, eu falo, não precisa você esconder quando você estiver com saudade. Tá com saudade? Liga para os teus pais. Quer chorar? Chora, porque até Jesus chorou, né? Quem nós somos para pensar que somos melhores do que Ele? Não somos. Então hoje eu sei, travou para mim, travou para vocês também? Dá aí ok se tá ok para vocês. Vou esperar um pouco. Tá tudo bem? Ah, porque deu uma travada para mim aqui. Eu não vi mais ninguém entrando. Então hoje eu sei que eu pensava que eu tinha que ser forte porque eu era uma menina de 12 anos.
Mas eu sei hoje que pensar que eu tinha que ser forte, são duas coisas muito diferentes, muito diferentes. Porque pensa comigo, é muito difícil para um adolescente, é muito difícil para uma menina adolescente, tudo ok? Que bom então. Imagina, já pensou, a gente já é vulnerável por conta da própria adolescência, né? Às vezes a gente é vulnerável na fase adulta também, existem momentos, estados, estágios que a gente fica mais vulnerável. E a gente tem que saber, se eu estou vulnerável, eu preciso de ajuda. E aí, gente, eu cresci, eu me tornei uma mulher e hoje eu entendo mais do que nunca muito bem essa realidade. E hoje eu convivo com muitas pessoas que mesmo na fase adulta, elas não entenderam que o fato de nós sermos adultos não nos faz dar conta de tudo, entende? Então vão ter situações que sim, nós vamos ser vulneráveis. E às vezes, ou quase sempre, é muito bom a gente falar da nossa vulnerabilidade com as pessoas certas. Não é com todo mundo, é com apenas algumas pessoas. Porque a gente pensa que não, porque o mundo está muito acima. Mas eu quero te falar que ainda tem muita gente boa para ajudar a gente. Tem muita gente boa que pode nos ajudar. Tem pessoas que realmente, para elas, tudo bem se elas estiverem bem. Se elas estão bem, os outros, né? Mas eu quero te dizer, tem muita gente boa ainda nesse mundo. Ontem eu considero que eu recebi a visita de um anjo, sinceramente. Uma pessoa de fora que nem me conhece, sabe? Que se moveu para estender a mão e para me ajudar. Quantas pessoas perto de mim poderiam ter me ajudado, mas não me ajudaram. E essa pessoa se moveu para me ajudar. Mas sabe por quê? Porque eu falei qual era a minha área de vulnerabilidade. Eu tive a oportunidade de contar para ela e eu não escondi. Eu poderia ter mostrado que eu era muito forte. Não, eu falei, minha área é essa. A minha dificuldade hoje é essa. E a pessoa falou, eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Acabou isso na sua vida hoje. Eu vou te ajudar. Então eu quero te dizer, muito bom quando a gente realmente começa a semana com esse entendimento de eu vou começar a semana com verdade como? Olhando para a minha área de vulnerabilidade. Jander, meu irmão querido. E talvez, às vezes, a gente vai buscar ajuda em alguém e não dá certo. Acontece isso, né? Você vai ali e busca ajuda com alguém que você sabe que aquela pessoa pode te ajudar e a pessoa não te ajuda. Aí o que você faz? Você se fecha. Eu quero te dizer, não se fecha não. Se permita ficar triste, se permita chorar, se permita colocar diante de Deus, se permita dizer para o Senhor que você ficou decepcionada, frustrada, mas diga para Ele que você também acredita que aquela pessoa que fechou a porta para você, tem outra pessoa que pode te ajudar, tem outra pessoa que pode abrir a porta para você. E aqui eu quero falar para você um segundo ponto muito importante. Busque ajuda. Aprenda a conviver com as suas áreas de debilidade, de vulnerabilidade, acreditando que se Deus diz na palavra que Ele te aperfeiçoa na tua fraqueza, então Ele vai enviar socorro para você. Nem tudo vai ser fácil, como muitas vezes a gente imagina. Às vezes eu olho para a minha vida e eu falo, meu Deus, por que essa situação? Meu Deus, mas Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E eu falo, Senhor, não entendo por quê. Realmente tem coisas que a gente não vai entender. Mas lá na frente a gente vai ter a vitória em Deus. A Bíblia fala que se a gente não desfalecer, a gente vai ter a vitória. Então acredite, pode não ser fácil como você imagina, mas observa sempre onde está o teu olhar. Quando eu estou muito triste com algumas situações, eu falo, Deus me ajuda a colocar o meu olhar. A Bíblia é muito sábia, né? A Bíblia diz, eleva os meus olhos para o alto, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Então eu não devo ficar realmente olhando muito aqui para a terra, olhando muito para algumas pessoas, porque eu acho que essa pessoa pode me ajudar. Não. Olha realmente para Deus e Deus vai mover de onde você menos espera. Porque senão a gente carrega um peso muito grande sobre as nossas costas, sabe? Como se já não bastasse a nossa área de vulnerabilidade a ser corrigida, a ser tratada, a ser encarada. A gente já tem que levar com a gente o peso dos relacionamentos frustrados, o peso do outro que não nos ajudou. E eu tenho descoberto dia após dia que muito pouca gente vai querer trazer leveza para a nossa vida. E às vezes a gente caminha com muito peso, entende? Muito, muito peso.
Djalma querido. E é muito bom a gente trazer leveza para nossa vida. Olhar e falar, tudo bem, ninguém me ajudou? Tá bom, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar nessa situação? Ok, meu Deus, eu vou buscar uma forma de eu encontrar leveza, de eu sair daqui, de eu fazer, porque assim, eu tô sofrendo, tá doendo, Se permita ser gente, mas siga em frente. Se permita ser gente, mas siga em frente. E olha, sinceramente, você pode até não acreditar, mas a tua área de vulnerabilidade pode se tornar o teu maior poder. O que Deus me ministrou ontem foi que se não tivesse dado errado para mim, tudo que deu errado do que eu estava fazendo, eu não teria ganhado o que eu ganhei ontem. Eu não teria tido a visita, literalmente, do anjo que eu tive ontem. Virtualmente, uma pessoa... Sabe o que é você estar na sua casa, quietinho, uma pessoa te acessar só para te abençoar? Eu quero dizer que aconteceu na minha vida e que pode acontecer na tua vida também. Porque eu sei que inúmeras pessoas que você admira hoje, talvez você nem perceba. Porque você admira tanto, e você admira porque você pensa assim, eu admiro porque essa pessoa é muito forte, mas não é não. Sinceramente, você só admira essa pessoa porque em algum momento ela mostrou qual era a área de vulnerabilidade dela. E aí isso te conectou com essa pessoa e fez você falar, uau, ela também é assim, ele também é assim, nossa, ele também passa por isso, ela também passa por isso. Eu não sei se você, mas eu imagino que você conheça, né? Eu admiro muito Augusto Cury, muito. Augusto Cury, ele teve depressão e ele se tornou o psiquiatra hoje mais lido do mundo. Não é do Brasil, é do mundo. Como psiquiatra, ele é o mais lido do mundo. Por quê? Porque ele usou a área de vulnerabilidade dele para que essa área de vulnerabilidade ele transformou no maior poder dele. Então eu quero te dizer, essa vulnerabilidade que você tenta tanto esconder, Deus pode usar para que seja o teu maior poder. Observa nas Paralimpíadas, né? Nas Paralimpíadas a gente fica olhando, meu Deus, só quem disputa Paralimpíadas são os portadores de necessidades especiais. E realmente eles são especiais, porque eu, que sou aqui, tenho todo o meu corpo perfeito, digamos assim, nunca participei de uma Olimpíada. E existe uma Paralimpíada, né? Nas Paralimpíadas, aqueles portadores de necessidades especiais vão ali, é considerado hoje o maior evento esportivo mundial. O que eles fazem ali? É muito interessante, né? Eles têm muitas vezes deficiências físicas, deficiências visuais, deficiências mentais, mas eles sobressaem, eles usam a área de vulnerabilidade deles para ser o maior poder. E olha, eu não sei se você tem, mas me veio agora um pensamento. Eu, por exemplo, não tenho uma medalha por um prêmio que eu tenha ganho em nenhuma Olimpíada. E talvez você que está aqui nessa live comigo, você que me assiste agora, é provável que você não tenha uma medalha, né? Você pode até ter um concurso de escola, uma agremiação, uma medalha, mas assim, quem de nós aqui tem uma medalha de ouro recebida numa Paralimpíada, ou uma medalha de prata, ou uma medalha de bronze? Provavelmente ninguém, né? Mas eles, com as deficiências, os portadores de deficiências físicas, mentais e visuais, os que estão na Paralimpíada, muitos deles, com as áreas de vulnerabilidade que eles têm, são campeões paraolímpicos. Isso é para a gente ver realmente como a nossa vulnerabilidade pode ser o nosso maior poder. Pode ser o nosso maior poder. Então pensa nisso hoje. Eu quero que você tenha clareza na sua vida. Quero que você tenha clareza para você entender realmente. Eu posso transformar essa minha deficiência, eu posso transformar essa minha área de vulnerabilidade em uma eficiência, em um poder, sabe? Em algo realmente útil. E eu quero afirmar para você com toda a convicção do meu coração. Eu sinto de te falar isso hoje, sabe? A tua área de vulnerabilidade, ela pode se tornar o teu poder. Não é exatamente que você vai ficar forte, pode ser que você fique, pode ser que você não fique.
Mas quando eu faço essa afirmação de que a tua área de vulnerabilidade pode se tornar o teu maior poder, não é para você, ai que legal, então agora eu vou me acomodar, eu não preciso mais mudar. Não, não é isso. Mas é para você aceitar, se acolher, mas não se conformar. Aceitar, se acolher, olhar a realidade de frente, mas não se conformar. Pelo contrário, se agir na direção de mudar, agir na direção de se transformar. Porque eu considero, eu já falei isso outras vezes, aqui no Escolhas, eu considero que quando você reconhece a tua área de vulnerabilidade, pra mim, tá? Isso é o que eu acredito, você não é obrigado a acreditar como eu, tá bom? Eu respeito o seu pensamento, você respeita o meu e a gente segue na amizade aqui no Escolhas. Mas pra mim, reconhecer a sua vulnerabilidade é uma competência. Quando eu olho aqui para essa palavra e eu vejo pessoas que, como eu, eram também, tinham muitas áreas de vulnerabilidade, a gente olha os próprios apóstolos, enfim, só não Jesus, é claro. Então, para mim, reconhecer a sua vulnerabilidade, reconhecer a minha vulnerabilidade, para mim é uma competência essencial, inclusive para quem quer ser líder. Se você exerce liderança sobre outras pessoas, você merece, de verdade, ter essa competência. Que competência é essa? Não é a de liderar mandando, não. É a de reconhecer qual é a tua área de vulnerabilidade. Porque se você fosse bom em tudo, se você fosse boa em tudo, você não ia precisar nem de ninguém, né? Para liderar, você ia fazer tudo sozinho. Mas a verdade é que as pessoas, a gente soma, a gente agrega, sabe? Então a tua vulnerabilidade, inclusive, pode encorajar alguém. Parece paradoxal, eu sei, mas é verdade. Eu lembro quantas vezes eu vinha aqui, né, e falava, gente, eu tenho medo de cachorro. E aí um monte de gente me mandava direct falando, nossa, eu também tenho, mas eu não conto pra ninguém, eu tenho vergonha, porque eu tenho 30 e poucos anos, porque eu tenho 40 e poucos anos. E eu falava, gente, como assim? Já pensou? Pra mim, eu falar da minha vulnerabilidade era uma forma de eu me proteger, porque se eu contasse que eu tinha medo de cachorro e eu fosse na casa de alguém, como eu falei anteriormente, que tivesse cachorro, a pessoa ia trancar o cachorro, ia prender o cachorro ali. Então imagina, sabe? A verdade é que talvez, eu sei que você talvez esconda a tua vulnerabilidade, não é por mal, não é porque você quer enganar ninguém, mas pode ser porque até o dia de hoje, pode ser, se Deus permitiu que você entrasse aqui, alguma coisa Ele tem pra você aqui. Então pode ser que você escondeu tanto a tua vulnerabilidade até hoje, porque você achou assim, eu tenho que esconder, ou então eu tenho que negar a minha vulnerabilidade. Porque esse, gente, é um pensamento concebido pela maioria das pessoas. A maioria das pessoas finge ser o que elas não são. Só que eu quero te dizer algo. Se você entrou aqui hoje, você não é maioria. Você não é maioria. Eu sei que você não precisa sair mostrando para todo mundo quais são as tuas áreas de vulnerabilidade. Ai, pessoal, vou gritar aqui com o trombone, quais são as minhas fraquezas. Não é isso, tá bom? Não é isso, mas é você também, peraí, só por causa das minhas vulnerabilidades as pessoas vão me olhar e vão achar que eu sou fraca? E vão achar que eu não sou líder? Olha, as pessoas podem achar, nós somos livres para pensar do outro o que a gente quer. Pensamento, a gente, mente é terra fértil onde ninguém entra, só Deus sonda os nossos pensamentos. Só que eu quero te dizer, como as pessoas nos olham, como as pessoas nos julgam, o que as pessoas pensam de nós, muitas vezes tem mais a ver com a régua delas do que a nossa. Então, cuidado quando você expõe a tua vulnerabilidade para alguém, a pessoa vem e te julga. E talvez, não sei se essa é a tua história, mas talvez durante muito tempo você carregou aí armaduras muito pesadas, né? Porque eu tenho que esconder a minha vulnerabilidade. Eu tenho que mostrar, né, que eu sou muito forte. Reconhecer um ato de coragem, lindo, muito, 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 um ato de coragem. Gente, reconhecer a nossa vulnerabilidade é o ponto que eu falei ainda há pouco. O que eu falei pra vocês? Ser uma vulnerável corajosa. Eu tenho a vulnerabilidade, mas eu tenho a coragem de expor essa vulnerabilidade. Quem não expõe essa vulnerabilidade são pessoas que muitas vezes tentam mascarar, colocam uma armadura assim, e mostram que elas são muito poderosas, sabe? Só que eu quero te dizer, a gente esconde só até um certo ponto. Não vale a pena, não vale a pena. Lembra? É muito lindo quando Davi foi colocar as armaduras de Saul, só que não coube nele, né? Ele, quer dizer, era muito grande. Ele falou, quer saber? Isso aqui não tem nada a ver. Essa armadura, ela é pesada demais. Sabe por quê? A armadura muito pesada é muito trabalhosa.
é muito trabalhosa e nos afasta daquilo que é a nossa essência. E eu quero te dizer, acredita, mesmo sendo alguém vulnerável, mesmo sendo uma pessoa vulnerável, porque nós somos, ainda assim é possível você construir relações confiáveis. Sabe com quem? Com outras pessoas que são vulneráveis como você. Não precisa você mostrar que você é muito forte. Não precisa você mostrar que você é a Mulher Maravilha. Não precisa. Porque grava na tua cabeça, ser vulnerável não é a mesma coisa que ser fraca. Ser vulnerável não é a mesma coisa que ser fracassada. Estar vulnerável é um estado que não é eterno. Eu posso mudar, eu posso crescer, eu posso amadurecer, eu posso me transformar. Então hoje eu quero te convidar, né? Já que você entrou aqui, eu quero te convidar para você realmente criar uma rede ao teu redor, uma rede de segurança, uma rede de confiança. Quem são as pessoas da tua confiança? Ah, mas fulano é tão vulnerável. Pois é, a pessoa pode ser vulnerável, mas pode ser uma pessoa que nos transmite segurança e confiança. Eu falo que aqui na Escolhas a gente forma um time de mulheres apoiadoras e não competidoras, porque não é a nossa vulnerabilidade que nos define. E eu quero te dizer para você que está aqui hoje, não são os tempos de crise que nos definem também. O fato de muitas vezes nós estarmos em algumas áreas mais vulneráveis, estarmos enfrentando muitas vezes crises espirituais, emocionais, intelectuais, espirituais, isso não nos define, são momentos da nossa vida. E não é porque a gente tem as nossas vulnerabilidades que a gente não pode também viver, por exemplo, o nosso superpoder, né? A gente escalar e ser uma pessoa multipotencial, por exemplo. Entende? Então, assim, é muito fácil a gente ver, quando a gente estuda sobre comportamento humano, fica mais fácil, não vou dizer que é muito fácil, né? Mas fica mais fácil a gente observar quais são os comportamentos de quem esconde a vulnerabilidade. Normalmente são pessoas com muitas armaduras, com muitas capas, né? Então observa, olha para a tua vida e observa que capas eu coloco sobre mim, que armaduras eu coloco sobre mim, né? Às vezes a culpa faz a gente querer esconder a nossa área de vulnerabilidade. Às vezes a gente não tem consciência exatamente do que nós estamos vivendo. Pode ser que você tenha passado a semana agora, né, que encerrou e hoje começa uma nova semana. E talvez você encerrou aquela semana com muita culpa por muita coisa que você não conseguiu fazer. E aí você pensa, não, eu não fiz isso aqui, mas eu nem vou contar para fulano, eu vou esconder isso aqui. Eu vou esconder essa vulnerabilidade. E pensa que não, mas eu quero te dizer que você acaba mostrando essa vulnerabilidade através do teu comportamento. Eu vou falar de alguns comportamentos aqui pra gente encerrar, tá bom? E aí você vai percebendo aí. Se você observa aí na tua vida que comportamentos de repente são presentes. Será que você, para mostrar que você é forte, para mostrar que você não tem vulnerabilidade, que você é a Mulher Maravilha com um chicote e um helicóptero invisível, será que você muitas vezes não tem... eu não vou falar porque eu quero evitar a superexposição. Será que de repente você tem adotado comportamentos como se sentir na obrigação de ter sempre uma resposta para tudo? Tem pessoas que se sentem na obrigação de ter sempre uma resposta para tudo. Elas sempre querem dizer que elas sabem, nós não sabemos tudo. Às vezes eu abro caixinha de perguntas e eu falo assim, pergunte o que você quiser e eu respondo se eu souber. Porque eu não tenho resposta para tudo, ninguém tem resposta para tudo. E eu vejo pessoas que querem, elas se sentem na obrigação. Não, eu tenho obrigação, eu sou uma líder, eu tenho obrigação de ter resposta para tudo. Não. E eu vejo pessoas inventando coisas. Eu disse esses dias para uma pessoa, nossa, aliás, eu não disse. Eu tive vontade de dizer, mas uma pessoa foi na frente, se adiantou e falou assim, nossa, fulana, quando você não sabe, você inventa, né? São pessoas que não querem mostrar suas áreas de vulnerabilidade. E elas querem dizer que elas têm resposta para tudo. Observa na tua vida se de repente você tem lutado tanto para mostrar que você é forte e de repente você tem um títulozinho. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e aí a pessoa tava um nojo mesmo, sabe? A pessoa recebeu uma promoção e ficou assim, uma pessoa antipática, uma pessoa
meu Deus, cheia de disse-me-disse, né? E aí uma pessoa falou assim, né, que estava próximo, falou assim, nossa, tem gente que não pode receber uma promoção, nem que seja de meio centímetro. Por quê? Porque essa pessoa está se escondendo em um título. E eu vejo muitas pessoas que, para esconder a sua vulnerabilidade, usa a prerrogativa de título. Fala muito das suas conquistas, né? Eu fui, eu tenho, eu sou, eu isso, eu aquilo, eu ganhei, eu posso, eu conquistei. Claro que a gente tem que contar as nossas conquistas em Deus, óbvio. Mas assim, até que ponto, né? Será que eu não falo tanto dos meus títulos porque será que eu não estou me escondendo? De igual forma eu vejo algumas pessoas, mulheres de Deus, gente, às vezes vivendo numa falsa humildade, vivendo debaixo de um espírito de religiosidade, achando que só orar vai resolver tudo, e a oração é uma parte muito importante da nossa vida, mas a gente tem que orar e agir. Oração, orar mais ação, entende? Então, para sempre para observar qual o teu procedimento, como você tem se comportado. É fácil de você saber se você está ou não escondendo as suas vulnerabilidades. Por exemplo, se você está sentado numa mesa, por exemplo, você está ali à mesa com amigos ou com pessoas conhecidas ou mesmo com colegas de trabalho. De repente a pessoa fala, toca num assunto que você nunca ouviu. Qual é a tua postura? Você tem a humildade de dizer, nossa, eu nunca ouvi isso. Ou você quer logo ir para o Google pesquisar, porque não, eu tenho que saber, né? Porque eu tenho que mostrar que eu sei. Eu não posso ficar por baixo. O que é isso? Pessoas inseguras que querem esconder as suas vulnerabilidades. Falei agora há pouco, a gente nunca sabe de tudo. Tem pessoas que elas querem mostrar que elas estão sempre atualizadas, né? Um dia uma pessoa falou pra mim, mas você não é a mulher da comunicação, você não sabe disso? Eu falei, não, eu não sei. E eu nunca falei que eu sou mulher da comunicação. Nunca me apresentei aqui nem falando das minhas faculdades ou especialidades. A coisa mais rara do mundo é fazer. Eu falar, né, do que eu já fiz. Porque eu não acho que as pessoas devem me valorizar por isso, entende? Eu acredito que a nossa valorização tem que ser pela nossa essência. Não pelo que a gente de fato é. Claro que pelo que a gente conquistou, perdão, eu sei que o ter, ele mostra autoridade, eu sei que traria muita autoridade se eu contasse aqui, né, a minha grade curricular. Mas de verdade, pra quê? Eu não fiz isso pra mostrar pra ninguém. Tudo que eu estudei porque eu sou uma mulher apaixonada por conhecimento. Apaixonada por conhecimento. Eu acredito que se eu viver até 96 anos, como eu peço de Deus, eu vou estar sempre estudando, porque eu tenho maior prazer em estudar. Eu falei para essa pessoa, eu sou mulher da comunicação, eu não sabia, falei para ela. Mas olha, mesmo tendo formação de comunicação, eu não sei disso aí não. E eu não sei de tudo, eu não sei de muita coisa. Então, olha, diante de uma dificuldade, quem é você? Quer saber se você é uma pessoa que esconde a tua vulnerabilidade? É só você olhar. Diante de uma dificuldade, você pede ajuda? Você tem humildade para pedir ajuda? Ou você é do tipo da pessoa que quando você está até precisando, alguém se oferece, não, pode deixar, eu consigo sozinha. Eu consigo sozinha, e aí não consegue. Puxa, por que eu não aceitei a ajuda da fulana? Por que eu não aceitei a ajuda do fulano? Gente, a nossa vulnerabilidade pode ser o nosso poder. A Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa em nós nas nossas fraquezas. Então eu quero te dizer, não se conforma, não se acomoda, mas usa a tua vulnerabilidade para aprender com quem sabe mais do que você. Ou com quem pode ajudar você. Sei lá, a pessoa pode não saber mais do que você, mas naquela área a pessoa pode ajudar, porque naquela área a pessoa já conquistou o que você ainda não conquistou. E olha, sabe por que é bom a gente expor a nossa vulnerabilidade? Porque uma vez que a gente aprende com quem sabe mais do que a gente, ou com quem já venceu mais do que a gente naquela área, a gente se capacita e tem a bênção de poder ajudar outras pessoas também. Agora, enquanto você esconde a sua vulnerabilidade, você não tem como ajudar ninguém. Porque não tem como as pessoas te ajudarem nessa área, ninguém sabe. E eu quero te dizer, não se priva de aprender, não se esconda. Não se esconda atrás de querer ser a Mulher Maravilha, porque você nunca vai ser. E olha, eu sei, por experiência própria,
que ficar querendo ser o que a gente não é faz a gente sofrer muito. Se você olhar, né, até para a Mulher Maravilha e para os outros super-heróis, todos eles têm pelo menos um ponto de conexão com a vulnerabilidade. Super-Homem, se visse a Kryptonita, né, perdia todas as forças. Perdia todas as forças. Então, assim, sabe, até nas histórias dos super-heróis que são fictícias, mesmo ali existe um ponto de conectividade com a vulnerabilidade para mostrar para mim e para você, ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito, a gente não se conecta com quem é perfeito. Porque, sinceramente, eu acredito que no fundo, eu pelo menos vou falar por mim, né? A minha busca não é por ser perfeita. A minha busca é aperfeiçoamento. Eu já falei aqui isso várias vezes também. Eu vivo em busca de aperfeiçoamento. Eu acordo todos os dias pensando o que eu posso fazer hoje para me tornar melhor. Não para que as pessoas vejam, mas para que eu saiba que hoje eu vou dormir melhor do que eu acordei. Porque eu cresci hoje espiritualmente, porque hoje eu cresci emocionalmente, porque mesmo sendo domingo hoje eu estudei, porque mesmo sendo domingo eu parei aqui agora, não estava nada programado e eu parei aqui para entrar nessa live, para poder edificar a tua vida de alguma forma, não porque eu acho que não, mas é porque Deus é bom, né? Deus é bom. Se Deus me deu o fôlego da vida, por que eu não vou fazer aqui? Então jamais, a partir de hoje, jamais considera que a tua área de vulnerabilidade merece ser escondida, porque isso é um engano. Eu sei que é uma luta que você vai travar, se você é uma pessoa muito reservada, é uma luta que você vai travar. Por quê? Porque existe um modelo mental. Existe um modelo mental aí na tua cabeça de que você aprendeu que você tem que proteger a tua reputação, né? Mas a gente não vê isso na palavra. A Bíblia não fala que a gente tem que proteger a nossa reputação, porque se Jairo quisesse proteger a reputação dele, a filha dele não teria morrido e ressuscitado. Porque ele não teria ido atrás de Jesus, mas ele chegou lá e ele nem ligou para a reputação dele. Contanto que você não faça nada de errado, você não precisa se preocupar com a sua reputação. Jairo foi e clamou e falou, por favor, a minha filhinha está muito mal. A minha filhinha está à beira da morte, por favor, ajuda a minha filhinha. E quer que eu te fale mais? A verdade é que com reputação ou não, você, mais do que as pessoas pensam, você sabe o que você precisa consertar. Você sabe o que você merece consertar. Então, a partir de hoje, seja mais maleável com você. Não precisa ficar escondendo os teus erros, os teus acertos. Não precisa ficar mostrando para todo mundo, nem gritando nos quatro cantos. Mas escolha as pessoas certas para quem você vai mostrar. Olha, essa aqui é a minha área de vulnerabilidade. Eu não quero mais esconder esses defeitos, ter me feito mal. Eu quero que você me conheça de verdade. Eu quero que você saiba. Eu sempre penso, né, que Deus nos criou para a gente ser exatamente quem Ele nos criou para ser. Eu digo, escolha ser você, original e não cópia. Escolha ser a mulher que Deus te criou para ser. Vulnerabilidade é igual a transparência. Se é uma dificuldade minha, para que eu vou esconder? E quando eu falo de transparência, eu falo de transparência sem ofensa. De transparência com uma capacidade de pedir ajuda, sabe? Com uma capacidade realmente de pedir ajuda. E quando alguém também vir pedir ajuda, a gente possa ajudar com verdade. Ajudar com verdade, com liberdade. Porque falar das nossas vulnerabilidades para alguém, nossa, é experimentar a liberdade. É a gente se libertar de máscaras. É a gente se libertar, sabe, de tantas coisas, de tantas amarras em nós. Então, usa a tua área de vulnerabilidade para gerar conexão emocional com as pessoas. Seja uma mulher corajosa, seja autêntica. Eu tenho vulnerabilidade, ok, você pode ser uma vulnerável corajosa. Seja autêntica, a vida exige riscos de vez em quando. Obrigada, Alessandra. Então, olhe para dentro de você, tá bom? Olha para dentro de você, reconheça as suas vulnerabilidades, descubra quais são os teus medos. Eu tenho esse medo aqui, ok, enfrenta, sabe? Todo dia um pouquinho de cada vez.
É assim, essa é a forma da gente vencer os conflitos internos que a gente tem e que às vezes ninguém sabe. E eu quero te dizer, todas as vezes que a gente enfrenta, todas as vezes que a gente fala, a gente cresce, a gente ganha muitos aprendizados. Sabe o que é melhor? A gente começa a ter história para contar. E eu quero falar de um último ponto. Assuma a sua vulnerabilidade. Porque quando você assume a tua vulnerabilidade, o que acontece? Você mostra que você é muito forte. É louco, né? Isso é paradoxal, mas quando você assume a tua vulnerabilidade, você está mostrando, caramba, eu sou forte suficientemente para me libertar dessa máscara. Eu sou forte suficientemente para vencer o perfeccionismo. Se você é uma mulher perfeccionista, você esconde muitas áreas de vulnerabilidade aí dentro de você. Quer que eu te diga qual? De cara, o medo de errar. Toda pessoa perfeccionista tem muito medo de errar. E o perfeccionismo causa procrastinação, porque você quer fazer tudo tão perfeito, e ninguém faz nada perfeito, e você começa de novo, e você começa de novo, e você nunca faz. Porque o perfeccionismo, ele impede você de viver. O perfeccionismo impede de viver realmente com prazer, com alegria, entende? Impede, é impressionante. Então, se liberta do perfeccionismo. Gente, quando eu falo para vocês se libertarem do perfeccionismo, não é começar a fazer as coisas de qualquer jeito não, tá? Eu não acredito que a gente tem que fazer as coisas de qualquer jeito. Eu acredito que a gente tem que fazer as coisas com excelência, mas não sendo perfeccionista. E para mim, quando eu me libertei do perfeccionismo, nossa, tem gente que fala assim, é melhor feito do que perfeito, mais ou menos. Para mim, é melhor feito do que perfeito, mas não feito de qualquer jeito. Tem que ter a excelência, tem que ter o cuidado, sabe? Mas assim, não faz de qualquer jeito, mas faz muito bem feito do teu jeito, como você consegue. Pode não ser perfeito, mas foi o melhor que você conseguiu. Você não precisa ser a sabe tudo. Você não precisa estar sempre certa, porque você não vai estar mesmo. Se permita errar várias vezes, você vai errar muitas vezes. Não se desespera, escolhe aprender com os teus erros. Escolhe aprender com os teus erros e corrigir. Busca aprender. Busca aprender em toda situação. Aprendi aqui, agora eu vou prosseguir. Aprendi aqui, agora eu vou prosseguir. Aprendi ali, agora eu vou prosseguir. Esteja disposta a aceitar a sua vulnerabilidade, enxergar você com outros olhos. Entender esse estado de vulnerabilidade não é eterno, é só para eu aprender aqui. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou enxergar essa situação com outros olhos. E quando eu enxergo essa situação com outros olhos, o que eu faço? Eu começo a pensar na possibilidade de transformar essa vulnerabilidade em um superpoder. Grava isso para você, tenha esse entendimento. Sinceramente, a vulnerabilidade ela é essencial para você viver com mais empatia, para você viver com mais simpatia, para você viver com mais leveza, para você ter mais confiança, para você construir emoções mais saudáveis aí dentro de você. É muito, muito, muito importante. E eu desejo sinceramente, que a partir de hoje comece uma nova semana, comece um novo tempo sobre a tua vida. Que você seja uma mulher mais acolhedora com você, mas também mais acolhedora com as pessoas, entendendo que perfeição não existe. E principalmente, começa a olhar os teus comportamentos. Assista essa live de novo, se você puder, anota que comportamentos você tem, que de repente esses comportamentos mostram que você esconde as suas vulnerabilidades. Então se eu descobrir isso aqui, eu vou mudar. Eu vou mudar e à medida que eu vou mudar, eu vou mudando, eu vou me transformando, tá bom? Então, essa era a mensagem que eu queria compartilhar com você. Eu desejo para você que você tenha uma semana linda, abençoada, cheia de boas escolhas, tá bom? Se você ainda não tá lá no Telegram, entra lá no canal, o link tá aí na bio. Um beijo no teu coração, uma semana linda, que você realmente faça escolhas através dos princípios bíblicos de sabedoria para você desfrutar a abundância que Deus tem para a sua vida, tá bom? Um beijo, fica na paz.